Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast 87. Quero agradecer demais a receptividade que estamos tendo aí com cada um de vocês e quero também pedir já de antemão a cada um de vocês que possam nos ajudar compartilhando aí a nossa transmissão. Nós temos o nosso site liberalfm87.com.br, também nós temos a nossa página do Facebook Web TV Liberal FM e temos também o aplicativo para dispositivo Android, você pode baixar na sua loja o Web TV Liberal FM. Mais uma vez comigo a apresentação hoje, Newton Souza, e eu recebo aqui com muito prazer Cristine Rocha, artista plástica, que gentilmente está presente aí na nossa conversa, nesse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Boa noite, Cristina, seja bem-vindo. Boa noite, Niltinho. Eu que agradeço muito por estar aqui, essa oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Estou muito feliz. Muito obrigada. Coisa boa. Cristine, uma das coisas que eu já quero conhecer de você, né? Eu sei que você já é uma pessoa que vem de uma família tradicionalmente ligada a artes, né? Por exemplo, se você é filha do Lauro Rocha, o mais conhecido como Laurinho, o saudoso Laurinho, ele também, além das suas várias facetas, dos seus vários dons, ele era muito ligado também à arte, né? Ele pintava, extremamente talentoso. Você herdou isso dele? Veio o interesse pela arte dele? Ou como que é essa relação aí familiar com todos os artistas da família? Então, tem muita artista na família, inclusive cunhado, né? Niltinho é um artista, todo mundo sabe disso. A esposa dele, que é minha irmã, é artista também, embora ela não pratique nada ligado. Mas assim, o meu pai é fonte de inspiração de toda a família, né? Ele era uma pessoa incrivelmente talentosa. E ele nasceu com esse dom, ele não desenvolveu escola nem nada, né? Como também, o Niltinho também não desenvolveu, a Niltinha, né? Nós todos somos meio que autodidatas. Né? No meu caso, eu tive o meu mestre, o meu pai, né? Ele estava sempre ali me incentivando, ele sonhava que eu fosse uma artista e tal. Eu até tentei, mas de repente, eu comecei a caminhar por outros caminhos. Eu vi que não era exatamente aquilo, né, que eu queria fazer da vida, ou que eu queria realmente me dedicar. Mas, de qualquer forma, na minha família, realmente, E assim, o Joselito, meu primo, que mora em Uberaba, ele é um exímio escultor famoso lá, né? Tem esculturas, né, em vários locais, vários locais, e assim, fantástico. Eu vou citar um por um, que cada um faz. Meu irmão Charles, né, que trabalha com som, iluminação, ele é incrível, muito criativo. E assim, de forma muito natural, né? Ele desenvolveu isso pelo interesse mesmo, pela paixão pela arte, né? Mas você me disse, então, que à primeira vista não era seu interesse primário, né? Depois que se tornou o interesse, ou não? Já... Na verdade, eu fui muito motivada pelo meu pai, né? A ser artista. Então, no começo, eu gostava muito de desenhar, gostava de pintar, embora eu achasse que o meu talento estava muito aquém do dele, né, muito. Mas, assim, por muito tempo, eu acreditei que esse seria o meu caminho, né. Até que eu comecei a ver, como eu sempre tive um interesse muito grande por padrões naturais, então, esse interesse em olhar para a natureza e reproduzir as formas foi se modificando, né. Na verdade, eu comecei a fazer perguntas sobre esses padrões. E aí é onde a coisa começou a andar mais para o caminho assim, da ciência e do design, né? E aí você foi, matriculou, estudou, formou? Sim, como é que foi essa etapa? Eu acabei fazendo o curso de artes visuais, né? Assim, tive muitas dúvidas ao longo da minha trajetória, mas eu acabei me formando em artes visuais. Só que, paralelo a isso, eu estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa, né? Que, como eu disse, os padrões naturais, havia assim, um misto de encantamento e curiosidade sobre por que era assim. O que é
né, com muitas imagens que eu via e queria reproduzir eram muito complexas, né? Não daria para desenhar com os recursos que a gente tem, com os conhecimentos que a gente tem de desenho. E aí, como eu queria reproduzir exatamente igual, eu fui percebendo que havia uma geometria muito mais complexa, né, por trás disso. Então, assim, só para a gente entender, Cristine, quando você olhava um objeto, olhava uma paisagem, você não só olhava aquilo para admirar, você olhava e via ali padrões, designers na natureza, e isso te chamava atenção. Isso. Você conseguia ver além de uma imagem ali. Exatamente, porque a visão artística, ela é mais assim, uma visão mais voltada para a emoção, para algo que a gente não pode descrever. Por exemplo, a poesia. Você não vai explicar uma poesia, né? Então, o que eu estava vendo e o que me chamava mais atenção era, o que me instigava era saber por que era assim, entendeu? O que estava por trás daquele padrão? Porque, na verdade, a gente sabe que os padrões da natureza, eles se tornam padrões porque aquela forma é eficiente, né? Depois de algumas alterações, né, de experimentações que a natureza experimenta, ela conclui que determinados padrões são mais eficientes que outros, né? A natureza, ela tem uma certa inteligência, vamos dizer assim. Exatamente. Existe uma inteligência. Nada ali está ali por acaso. Então, sim, acredito que há algo por trás, né, seja o que for, mas que pensa, né? É como se eu falasse, a natureza, eu uso muito isso, né? A natureza prefere isso, a natureza gosta disso, né? É como se existe mesmo uma intenção de tornar aquilo eficiente, de tornar aquilo econômico, resistente, né? E essa experimentação leva a um padrão, né? Porque aquilo se provou interessante, né, para a natureza, ela vai se repetir. Então, isso que é padrão, né? É aquilo que vai se repetindo, né, em todas as formas. Mas então a gente vê, Cristina, que essa visão artística, ela está muito ligada à ciência, à biologia, né? Porque você está analisando ali um padrão que fez bem aquela determinada planta ou aquela semente. Então, as coisas são muito ligadas aí nesse caso. Sim, com certeza. Eu sempre, quando eu estudava, eu gostava de biologia, eu gostava de entender as coisas assim, sabe? E eu acho que, de certa forma, a arte também demanda da gente fazer perguntas. Por exemplo, você vê um quadro espetacular, uma coisa que te toca, automaticamente você começa a fazer perguntas. Por que o artista fez desse jeito? O que ele estava pensando? Então, tudo é um processo de conhecimento. E, para mim, distinguir uma área da outra é meio complicado, porque eu sempre vi as coisas de forma assim, muito ligadas. Eu acho que está tudo conectado, na minha visão, né? Tanto as áreas do conhecimento como o mundo, está tudo conectado. Certo. Entendeu? Então, quando a gente analisa, suponhamos aí uma semente, essa semente, ela tem ali um padrão que deu a ela uma característica, uma forma mais fácil dela se reproduzir, dela se adaptar ao meio dela, alguma coisa assim. Isso, igual uma experiência com girassol que eu conto para todo mundo, eu acho que ela exemplifica tanto o meu começo, né, do meu despertar mesmo para a questão do design da natureza. Esse quadro que o Nilton está mostrando agora... Eu pedi o Vitor Hugo para mostrar. É um miolo do girassol. E se vocês pararem para observar por alguns instantes, vão ver tudo girando. Não sei se o Nilton já viu isso. Já, Nilton? Você percebe que parece que está tudo girando? Ele dá um movimento, né? Exatamente. Aqui, se você observar aqui, ó, ele faz um movimento... Então, você nem sabe. No fim, você se perde. Né? Você se perde, porque ele vai para dois lados. E assim também, né? Isso. Então, assim, o início mesmo, o despertar para que eu pudesse tomar esse caminho assim de forma mais rigorosa, mais sistemática,
foi justamente com uma experiência muito interessante que eu tive com o girassol, que até hoje eu não sei explicar, mas que ela é real, né? E eu não estava chapada, de forma alguma. Então, eu estava na casa da minha tia, em Brasília, né? E em frente à casa dela tinha um girassol no auge da beleza, pleno, né? Então, como eu era de observar padrões, desde cedo eu gostava de observar a natureza, né? Os detalhes e tal. E parei para observar. Claro que eu já tinha visto inúmeros girassóis, eu estava com 20 anos, né? Mas eu olhei para esse girassol e comecei a ficar, né? Ter essa sensação de vertigem, que é natural de toda pessoa que olha, né? Que fixa o olhar. Mas, de repente, eu ouvi algo assim: aqui mora uma verdade. Era quase como um sussurro, um negócio, sabe? Não é ouvir literalmente, mas era como um chamado, sabe? E foi um despertar para mim. Foi ali que eu entendi que por trás dos padrões existiam segredos da natureza, né? O segredo do design da natureza. E logo eu fiquei empolgadíssima, como tudo que eu vi me encantava, eu tentei desenhar. E aí foi o problema, né? Porque fazer essas curvas assim, dessa forma, eu usei régua, compasso e tudo que tinha à mão, mas não existe forma de fazer isso. Então, eu tive que estudar muito, assim. Claro que esse desenho eu usei, levei tempos para fazer ele o mais próximo possível, né, da realidade, como eu gostava de fazer. Mas o que mais interessante nisso foram as perguntas que eu comecei a fazer mesmo, e de forma consciente, né? Como são configuradas essas curvas? Por que elas são assim e não de outra forma, né? E comecei a pesquisar mesmo. Comecei a ir nas bibliotecas, procurar livro de biologia. Mas o problema é que era esse, né? Que eu não tinha noção de onde encontrar essa resposta, porque, na verdade, isso aí é matemática, né? Isso é uma proporção. Então, agora já estamos abrindo mais o leque. Então, além de artes aqui, nós estamos envolvidos com biologia e com matemática. Por isso que eu te falo. E geometria também, né? O conhecimento, a gente é que fragmenta o conhecimento. O conhecimento, ele é um só. Tudo é um, entendeu? Então, mas na época eu não sabia, eu pensava, não, no livro de biologia dá para explicar, né? Porque que é desse jeito, como é que é montada essa estrutura, né? Como essas sementes se organizam e tal. Aí, e também devo lembrar que nessa época não tinha internet. Tantos recursos, né? Não tinha internet, eu ia na biblioteca ali, procurava e nada, né? Aí foi muitos anos depois que eu ouvi falar de uma proporção chamada proporção áurea, que é muito conhecida. Quem quiser procurar saber detalhes, você entra na internet, coloca lá proporção áurea, você vai ver um monte de coisa. E é fascinante essa proporção. Então, o desenho do miolo do girassol, né? Na verdade, isso aí é a distribuição de inúmeros botõezinhos, né? Que vão se abrir, né, para formar a inflorescência, que é esse conjunto de florzinhas que forma o miolo do girassol. E essa distribuição, por trás dela, existe essa proporção, né, por trás da distribuição dessas pequenas inflorescências. Eu só quero mostrar novamente, quando você vai falando, o Vitor Hugo vai mostrar para a gente, Vitor Hugo, isso. E você vai, as pessoas têm noção. E por falar nisso aqui, isso aqui não é uma imagem retirada aleatória, isso aqui é uma imagem de o próprio quadro que você fez, né? Aqui a imagem do próprio quadro, né? Isso. Então você já sintetizou todo o seu conhecimento já aplicando no quadro, né? Isso. Logo que eu me encantei por essa ideia, eu trabalhei em fazer um quadro. Ele tem 1,20 por 1,20, né? É bem grande. Então, eu descobri, né, que essa proporção, chamada proporção áurea, está por trás desse desenho, né? Por isso que era tão complicado fazer, porque não é uma proporção simples dessa 1 por 1, 2 por 2 por 1, tal, dessa, né? Que a gente já está acostumado. É uma proporção bem mais complexa, mas é encantadora. A natureza, Cristina, então, quando você olha para ela não, a sua organização,
ou seus padrões, eles não são algo desorganizado. Então, existe um design em toda a natureza, mesmo que às vezes a gente não consiga observar à primeira vista, né? Mas depois, quando você começa a detalhar, quando você começa, talvez, usar ali formas geométricas, você vai ver que tem um padrão. Sim, inclusive, eu usando o próprio miolo do girassol aí, foi muito depois, né? Aliás, eu descobri a proporção áurea que ela estava por trás, mas eu não entendia por quê. Isso foi só provado recentemente, que depois da computação gráfica, eles conseguiram fazer várias manipulações, várias configurações de um miolo, né? O miolo é uma plataforma circular, então eles conseguiram organizar as sementes de outras formas para ver qual era a configuração mais otimizável, né? E eles constataram que essa é a configuração mais econômica. Para surpresa geral, foi isso aqui que era o mais correto. É o mais correto. É a forma que mais economiza espaço, entendeu? Ah, tá. E também tem esse aspecto do crescimento, né? Então, só para a gente sintetizar isso para as pessoas, é como se você tivesse várias pecinhas de um jogo, como se fosse o Lego, e pedisse às pessoas para distribuir aquilo ali ou encaixasse elas, né? Talvez poderia ter diversas formas de encaixar, mas a forma como as pecinhas do miolo do girassol são encaixadas é a perfeita. É a perfeita, entendeu? Se você botar essas pecinhas em círculos concêntricos, bota um círculo, outro para dentro, não vai caber nesse espaço, nesse mesmo espaço. Porque essa é a forma que cabe mais, né? Que abarca mais quantidade de sementes. Então é incrível. Tudo que você olha na natureza, você vai ver que existe esse lado. É uma preocupação com a economia, né? Principalmente economia, é uma coisa que a gente tem que aprender com a natureza, né? Economia. Porque e tudo tem uma alta eficiência, não é só econômica. A gente às vezes vai economizar, perde eficiência, né? Mas ela não, ela consegue as duas coisas e mais. Pois é, aí de tudo isso, esse interesse seu, de todas as suas pesquisas, de todos os seus estudos, então foi caminhando então para o livro. Sim, aí foi uma maneira que eu encontrei, né, de e, registrando tudo que eu achava, né? E eu achei que em um dado momento já estava na hora de publicar a primeira parte, porque tem outros conhecimentos que eu fui adquirindo, né, com isso. E o livro saiu, acho que em 2021, se não me engano, né? Ele é um livro pequeno, eu tive que condensar bastante, né? Mas ele mostra a trajetória. Desde essa época, né, que há 35 anos atrás, que eu tive essa experiência com o girassol, até aí eu fui desenvolvendo e procurando outros princípios. Assim como eu encontrei a proporção áurea, encontrei outros princípios por trás do design da natureza. E o meu estudo é isso, né? Agora, o que nos chama a atenção aqui, eu vou mostrar novamente, é o título, né? Então diz... um título bem... Diz que a gente compra o livro pela capa, né? Então, isso aqui a pessoa compraria pelo menos para saber o que se trata o assunto, né? Não pensei por esse lado. Curva omnidirecional. Bom, como a gente está com a própria autora do livro, aqui fica mais fácil a gente perguntar. Então, foi muito bom você perguntar isso, porque o nome é meio incômodo, né? Até para pronunciar, até para mim foi difícil. Mas como ele foi tão adequado à ideia, embora as pessoas de cara não percebam com certeza, né? Porque eu tenho sempre que explicar, mas observando as curvas do miolo de girassol, como foi o meu ponto de partida, foram essas curvas, né? De certa forma. Então, cada curva do miolo de girassol, e são sei lá quantas, né? Que se formam no processo todo, elas apontam em várias direções. E há de infinito, né? Então, assim eu entendo que é o caminho dessa busca pelo design da natureza. Ele é infinito, complexo, curvo, né? Cheio de cruzamentos, porque você vai estudar uma coisa, de repente você encontra aquela outra, você já deixou para trás e que se cruza.
e se fortalece e enriquece. Então, eu achei que não havia nada mais, um símbolo mais adequado para o meu trabalho do que esse nome. E eu tentei rejeitar ele, pensei, não, o povo não vai gostar e tal. Mas não, ele tem a ver com a essência da coisa. Mas ele acaba se tornando um atrativo, né? E instiga a pessoa. Pode ser. E até mesmo quando você, às vezes, com a oportunidade de conversar com a pessoa que adquiriu o livro, ela te perguntando, você já vai ali também mostrando, né? Pode ser. Toda a beleza que tem aí naquilo. Ele que você tem a ver com essa experiência que para mim é profunda, bela e assim... Foi uma das mais interessantes que aconteceu na minha vida. Nós vamos falar mais sobre o livro, mas assim, eu já te pergunto agora, você então colocou tudo aquilo que você viu de interessante, todos os seus estudos, tudo aquilo que te chamou a atenção, você então conseguiu sintetizar no livro e, de certa forma, você arquivou isso agora, né, para todas as gerações, e é uma coisa que você desfez. Minha intenção com o livro, como eu disse, era um registro, né, de tudo, porque eu realmente... foi um processo muito, muito rico, interessante, né, que demandou muito sacrifício também da minha parte, porque, né, não é fácil você trabalhar com pesquisa independente, assim, sem nenhum apoio financeiro de uma instituição. E você tinha tantas fontes para pesquisar isso aqui, ou você teve dificuldade de fontes para fazer suas pesquisas em cima desse assunto? Nossa. Muita gente fala disso ou não? Olha, no Brasil é a coisa mais recente, mas internacionalmente tem muito trabalho já. Eu trouxe até uns livros aqui de um professor que eu encontrei no Brasil, né, que pretendo fazer o mestrado com ele, né, ele é da área de biônica, mas assim, a literatura mesmo, no Brasil é bem fraca, né? Tem poucos livros, poucas publicações mesmo, artigos sobre o assunto. Então, se alguém no Brasil quiser estudar sobre esse assunto, sim, vai ter que passar pelo seu livro. Eu recomendo. Eu acho que no mínimo ele vai se sentir inspirado, porque a minha trajetória foi assim, como foi independente, foi muito cheia de amor, porque às vezes a pessoa está na faculdade, investindo no artigo, ela está ali sob tanta pressão e tanta coisa para moldar a trajetória dela, que acaba ela tendo que perder mesmo a sua naturalidade, a sua relação natural com aquele objeto de estudo. Mas no meu caso, não, eu tive o prazer, né, e também o ônus e o bônus também, tudo, né, por fazer sozinha, né, pelo menos essa primeira parte, porque agora eu pretendo continuar no mestrado, alguma coisa assim. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, né, você está conhecendo um pouco mais aí da história e da obra de Cristine Rocha, e daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta com o nosso segundo bloco e a gente vai continuar batendo esse papo interessante sobre design inteligente, né? Design da natureza. Daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso podcast 87, o nosso segundo bloco. Estamos aqui batendo um papo com Cristine Rocha, artista plástica, mas antes, mais uma vez, eu quero te pedir para nos ajudar a compartilhar a nossa transmissão, seja aí o nosso site, liberalfm87.com.br, ou o nosso Facebook, a nossa página web TV Liberal FM, e também o aplicativo para qualquer dispositivo Android. Você deve baixar e instalar o aplicativo, é o Web TV Liberal FM. Cristine Rocha, nós estamos aqui falando sobre o livro, né? A gente começou um pouquinho no primeiro bloco aí a falar sobre ele, e agora eu quero já abrir um pouco mais o nosso assunto para a questão do design e também das formas, porque eu quero entender como que você faz os seus estudos, como que é esse processo seu, porque você observa ali, como você disse, os padrões da natureza, né? A natureza tem um padrão, você observa aquilo, e depois dessa parte da observação,
Como que procede toda essa informação que você recebe através do que você viu? Uhum. Então, acontece dessa forma que você falou, né? Eu observo os padrões diretamente na natureza e dali eu procuro identificar algum princípio, né? Intuitivamente, pela observação mesmo. Depois eu faço uma investigação teórica, procuro saber o que existe já sobre pesquisa naquela área, né? Assim como eu fiz do girassol, procurei saber se existia alguma explicação e tal. Dessa pesquisa teórica, eu, de certa forma, aquilo valida, né, a minha impressão ou não, né? E eu sigo fazendo experimentos, que eu chamo de meus trabalhos, eu não chamo assim de obra de arte, nada, uma peça, uma escultura de arte. Eu chamo de experimentos porque, na verdade, são experimentos, né? Então, eu pego, por exemplo, o princípio proporção áurea, que foi o primeiro que eu estudei. Então, eu pego... Desse aqui nós temos proporção áurea? Sim. Deixa eu mostrar aqui, então. Então, você pode ver que tem até uma lembrança, né, da configuração do miolo do girassol, né? Um pouco diferente, mas lembra. Apesar de lembrar a estrutura, algo do mundo natural, até outros tipos de flores, essa estrutura ela não foi imaginada previamente. A única coisa que eu tinha em mente era criar algo a partir de um princípio, né? Então, tinha lá, eu entendi, eu pesquisei como era a proporção áurea, como era que a gente desenhava, né? Como a gente utilizava essa proporção, e falei, eu vou fazer algo assim. Mas o meu objetivo não era construir uma forma desse jeito. Então, isso foi consequência da aplicação dos princípios que eu estudei. Então, previamente, você não tinha essa imagem na sua cabeça? Não tinha. Você tinha o princípio e falou assim, agora eu vou aplicar ele para ver o que vai sair. Então, todo o material que eu uso, tudo está subordinado à aplicação desse princípio. O que eu quero ver é o resultado quando você usa algum princípio que a natureza usa. O que vai dar nisso? Então, isso torna o resultado também para você uma surpresa e também algo instigante, né? Porque você não sabe o que vai sair. É maravilhoso. A maioria dos casos eu fiquei surpresa de forma positiva, né? Eu gostei do resultado, na maioria dos casos. Isso só prova que a natureza realmente ela tem a mãe e a gente tem que, né? Porque é bonito. E outra, a questão não é a beleza que eu estava procurando, a beleza assim, né? A estética, mas resultou em estruturas bacanas, né? Eu não sei se você já viu na internet alguns vídeos de que as pessoas furam uma lata de tinta e penduram elas numa corda e soltam elas em movimentos aleatórios. Um pêndulo. Um pêndulo, né? E a tinta fica criando desenho, né? Ela começa em volta, né? Porque o movimento é maior, depois vai diminuindo aquela elipse, né? Isso. E vai dando formas, né? Então, basicamente, é o que você faz. Você aplica ali um conhecimento e ali vai vendo o que vai dar o resultado. O resultado porque ali tem uma física, matemática por trás daquela experiência, né? Que controla todo o movimento também, né? Controla o movimento, né? Como é que fala? As leis mesmo do movimento tá ali por trás, né? Da matemática também, né? Mas o meu... então é assim que eu trabalhava, porque também eu tinha o objetivo de ver se essas estruturas teriam as qualidades estruturais, né, que a natureza tem, que a gente falou, a economia, resistência, né, e de fato comprovei isso, porque essas estruturas usaram, sim, eu usei pouquíssimo material. Se eu fosse fazer de outra forma, essa forma aqui, por exemplo, eu gastaria mais cola, eu gastaria mais componentes para poder conectar, né? E quanto mais você se aproxima do método da natureza, né, da forma como a natureza projeta as coisas, mais você vê essa questão da economia. Eu fiz coisas muito grandes, com pouquíssimo material, né? Esse objeto aqui, o que você me explica dele? Pois essa aí é uma estrutura, um sólido esférico, né? Olhando assim. Interessante dessa também é que é difícil acreditar, mas ela não foi imaginada. Então, acabou nesse resultado porque eu estava empregando alguns princípios que eu estudei. Claro que ela é derivação
ela já é uma estrutura assim derivada de outras que eu estava fazendo por esse processo, né? Mas o mais interessante que ao final eu constatei é que ela é estruturalmente igual a um sólido arquimediano, né? Sólido de Arquimedes. E foi assim, não foi proposital. Então a gente fica pensando o que há, né? Parece que há uma verdade mesmo, né? Que você empregando, você estudando a natureza, você chega nas formas. Porque os estudiosos Arquimedes, Platão, que faziam esses sólidos, eles estavam também buscando na natureza respostas. Né? Eu acredito também que essa observação das formas, igual você está falando da economia, do encontro dessas formas entre si, deve ter principalmente também impactado a arquitetura. Porque se a gente observar, por exemplo, as grandes construções antigas, né, que tinham, por exemplo, aquelas construções principalmente igrejas medievais, que tinham grandes cúpulas, né, aquilo tudo era sustentado sem um pilar central, basicamente na forma das pedras que se apoiavam umas nas outras, faziam os arcos, né? Então eles procuravam melhorar com a melhor forma, porque curva também é uma coisa, né? Natureza praticamente curva. Você pode ver. Claro que para a gente fazer as curvas é mais complicado, né? Então, por isso aqui, por exemplo, essa que você mostrou por último, é um exemplo de que você aplicando os princípios naturais, você chega nas formas semelhantes à natureza. Porque na natureza predominam as curvas e todas as minhas peças, elas têm curvas, praticamente todas, sem eu ter intencionado usar curva, ou sem eu ter partido de bases curvas. Elas se curvam pela formação mesmo, pela aplicação dos princípios. Até mesmo se você aplicar diversas retas, mudando o ângulo delas, ela vira uma curva. Então, aquela ilusão, né, que causa do... Justamente. Aqui tem essa outra figura, que na verdade também é outro quadro. O que chama atenção aqui, às vezes a pessoa que está em casa agora não vai conseguir fazer isso de imediato, né? Mas se você passar aqui o dedo em toda a extensão das formas do desenho, ela é um objeto só, ou seja, não tem início nem fim, né? Elas se cruzam por baixo, por cima, mas não tem um final e nem um início. Né? Ela começa onde termina, né? E as duas pontas se encontram no final, né? Que é outra característica da natureza. A natureza, ela não gosta muito de emendas, de colas, de juntar pecinha, partes, não. Né? Tudo é feito com o mais inteiro possível. E aqui o que chama atenção também é que uma forma leva a outra, né? Porque às vezes uma forma maior que você tem aqui, quando você tem um encontro de uma forma maior com outra forma maior, dá uma outra forma menor. E assim por diante, né? Vão replicando formas diferentes, né? De fractal, de geometria fractal. Aquele outro quadro, ele é mais significativo aquele outro trabalho, né? Esse mesmo, a questão do esse aqui do fractal, também que a gente né? deixou aqui. Né? Isso aí é uma estrutura de metal que eu revesti, né? Mas ela é o mais contínua possível. Em três dimensões é melhor de ver, né? Olha que interessante, né? Então, aí a ideia do fractal que você falou é a mesma imagem que se repete, né? Só que aqui ela vai crescendo de acordo com a proporção áurea. O crescimento aqui é de acordo com a proporção. E o estudo dessas formas, ele tem um nome específico, Cristina, ou não? Ele não tem uma parte específica das artes que estuda isso? Na verdade, existe uma ciência chamada biônica, que é bem mais antiga, eu acho que é da década de 70, né, que estuda as formas naturais a fim de aplicar, né, na área projetual, né? Mas recentemente existe outra ciência, né, outro ramo da ciência que chama biomimética, que é exatamente imitar a natureza, né, se inspirar na natureza. Vou pedir o Vitor Hugo para imaginar aqui agora, Vitor Hugo. É isso, joga provavelmente aqui, porque ela é uma estrutura
muito delicada, né? É. E as formas bem definidas, bem leves, bem... Essa estrutura aqui foi quando eu estava estudando a proporção áurea ainda, bem no início, né? Mas ela é interessante essa questão do fractal que você falou agora, da imagem que se repete, porque são estrelas, né? Que vão aumentando conforme essa proporção e, no fim, reflete o todo, né? A parte reflete o todo e o todo reflete a parte. É mais ou menos isso, a ideia. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, talvez... Complicado de ver, talvez, né? Porque ela é muito grande. Aqui, né? Você dá nome para as estruturas ou não? Igual artista dá nome para quadro e tal? Na verdade, eu até dei alguns nomes, mas eu prefiro numerar, porque eu acho que a pessoa... já para não dar sugestão, assim, para ver se a pessoa, né, entende ou percebe aquela coisa... Entendeu? Se ela faz algum tipo de associação com alguma coisa natural. Ela fica livre para interpretar. Porque para mim cada uma lembra alguma coisa da natureza. Então você acha que se você coloca o nome, você vai sugestionar a pessoa que está observando a ter a mesma visão que você, mas talvez a pessoa pode ter outra interpretação. Eu gosto disso. Eu acho que... E geralmente, né, na verdade, acontece que a pessoa sempre tem a mesma impressão que a gente tem, né? Que parece com uma flor, que parece com eu tenho uma lá em casa que aparece um splash, né? Aquela coisa que você joga alguma coisa na água e ela... Sim. Então eu prefiro que a pessoa... Eu gosto de ver a pessoa identificar, sabe? Fazer a associação. E no caso do livro aqui, voltando agora especificamente para o livro, que a gente já tinha falado um pouco dele aqui, o que você destacaria de princípio aqui no livro, de cerne? Qual que é a coluna mestre aqui do seu livro aqui? Então, ele é uma sequência de princípios que eu estudei, né? Desde a proporção áurea, depois eu passei para o princípio da conservação-continuidade, depois o princípio da alternância, tensegridade e, por fim, curvas e ondas. Porque, na verdade, uma coisa ia levando a outra, né? Não necessariamente partia, no fim, as próprias estruturas sugeriam algum outro princípio, né? E a gente ia testando 2, 3 numa mesma peça, né? E eu acho que você estava falando de outras ciências, né? Nós estávamos falando disso agora há pouco. Sim, sim. Então, quando eu iniciei esse estudo, eu não tinha uma preocupação de aplicar isso, né? Eu via aquilo ali, eu tinha curiosidade, eu estudava. Mas com o tempo eu fui percebendo que, até por causa da urgência, né, climática, dessas questões ambientais, da necessidade de criar algo sustentável cada vez mais. Então, eu vi que esse estudo ele poderia servir, né, para aplicação mesmo no design, na arquitetura, na engenharia, em qualquer área projetual, né? Porque ao entender como funciona, né, obviamente você tem mais chance de aplicar com eficiência. E existe esse ramo da ciência que eu te falei, que é biomimética, que biomimética significa imitação, né, da vida. Mimética, imitação, né? Então, o propósito é olhar para a natureza, aprender com ela, a produzir com mais sustentabilidade. Então, o meu trabalho ele foi de encontro a isso, né? Ele tem tudo a ver, né, com essa abordagem. Você disse duas palavras aí que eu acho que é chave nos dias de hoje, né? Que é a economia e a eficiência, Exato. Né? Então, quando você mostrou para a gente aqui que as formas da natureza, as coisas como são organizadas pela própria natureza, traz essas duas coisas, que é economia e eficiência. Se isso aí fosse traduzido para todas as outras áreas, né, todas as outras ciências, Sim. teríamos assim uma evolução muito grande, né, na humanidade. Né? Porque hoje em dia você tem, às vezes, uma economia, mas tem eficiência. Às vezes tem eficiência, mas não tem economia. Exato. Né? Nós não conseguimos conciliar essas duas coisas. Não consegue, né? E quando você observa justamente isso na natureza, quando você
até a gente já deu uma palhinha disso anteriormente, quando você observa tudo isso, às vezes a gente é levado a pensar que a natureza, ela não pode ter sido criado exatamente do acaso, né? Nessa grande explosão ou qualquer coisa que é dessa forma explicada, né? Porque quando você observa esses padrões que se repetem, e esses padrões levam justamente à economia e eficiência, né? Isso nos demonstra que esse design que é embutido na natureza foi criado por um design inteligente, que é uma ideia hoje, né, em comum entre cientistas e ciências. Sim, né? A ideia, a impressão, né, que é difícil a gente acreditar que não há uma intenção por trás disso, né? Mas é difícil explicar de onde vem. Cada um tem a sua interpretação, né? De acordo com que ele, com a sua fé, eu acho, né? Mas que é incrível e é tudo realmente, quanto for mais você estuda, mais você acha difícil achar, sem pensar, ó, isso aí foi por acaso. Porque é muita... é muito complexo e muito, assim... Perfeito, né? É uma coisa espantosa. A gente fica assombrado com tanta eficiência, tanta beleza. Quanto mais você estuda, sabe? Tem exemplos, assim, de animais, né, nos meus estudos, que eu fico assim... Além do girassol que te trouxe te instigou tanta curiosidade, teve outra experiência que você teve de algum outro estudo que você fomentou aí que te trouxe muita surpresa? Sim, nossa, tem muitos. Quanto mais a gente vê, por exemplo, tem o Nautilus, né? Eu tenho no meu livro também, mas tem nesse livro aqui, quer ver? Nautilus é um molusco marinho, né? Um animal marinho que, pelo design dele, ele é tão eficiente, o design dele, a concha, e é maravilhosa. Se você quiser mostrar aí, colocar. Ver se dá essa imagem. É desse. Esse aqui. Esse aqui? É, aquele. É o animal inteiro e ele por dentro. Deixa eu colocar aqui que você pode apontar aqui. Então, esse animal, ele tem uma concha fantástica, né? E ele tá, por esse design, ele se manteve vivo muito mais, né? O design dele já tem mais de 500 milhões de anos, né? Sem modificar nada. Quer dizer que é um sucesso, né? Então, essa concha dele, ela é formada assim, ele nasce bem pequenininho aqui e ele forma-se a primeira câmara, né? Daí ele cresce um pouquinho e cria outra câmara idêntica, né? Vai replicando. Ele vai replicando, isso. E aí ele vai desenvolvendo até se tornar esse animal que vai a cabeça estranha ir para fora da concha. E o que acontece com as outras câmaras? Eu sempre pergunto, fica inutilizada? A gente costuma fazer essas coisas, né? Deixar as coisas, né, inutilizáveis. Mas não, isso aí tem uma função muito importante para ele, que é uma reserva de oxigênio e água. O oxigênio, em determinadas épocas do ano ou dos tempos, o mar se torna rarefeito, assim, o oxigênio diminui. E aí o que acontece? Muitos animais não sobrevivem, mas ele tem essa reserva que manteve assim vivo, né, e forte. E também tem a reserva de água que serve para ele como ele tem uma função locomotora. Ele funciona tipo um motor a jato, né? Quando ele sobe, o jato d'água desce e aí nessa tensão ele consegue se movimentar assim, ó, né, de baixo para cima, fazendo esse movimento. E aí os cientistas que estudam esse animal falam que ele, em comparação com outros animais, né, similares, ele é extremamente eficiente em termos de movimentação e economia de energia, né? Então, dentro da natureza também existem esses exemplos, ó. Tem essa forma aqui, que ela supera essa em economia. Mas todas são econômicas. Todas têm essa visão. Porque também a natureza não podia criar só Nautilus, né? Tinha que ter diversidade. Porque a diversidade é a coisa mais o que maravilhosa, beleza, né? beleza.
com tanto repertório formal e tal, com tanto... Então, o exemplo do Nautilus eu realmente achei muito bacana. É um dos exemplos que eu tenho, né, aqui, no momento. Mas, quanto mais estuda, mais descobre. Coisa fantástica. Até mesmo a diversidade, ela é incrível até nas coisas que se repetem. Por exemplo, o rosto humano tem os mesmos ingredientes para todo mundo. Exatamente. E ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Né? Então você tem os mesmos objetos, olhos, nariz, de todo mundo, e cada um com a sua peculiaridade. Né? E apesar de que também tem toda uma questão de proporção no rosto humano, no corpo humano também, tudo é proporcional. Né? E tudo. Exato, tudo. Gente, nós estamos terminando então o segundo bloco do nosso bate-papo aqui com Cristine Rocha. Nós vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência e a gente vai continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre a design inteligente, né, design da natureza. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso podcast 87. Mais uma vez aí eu quero pedir a você que nos ajude compartilhando aí a nossa transmissão. Nós temos o nosso site liberalfm87.com.br, temos também o aplicativo Web TV Liberal FM e temos também a nossa página do Facebook Web TV Liberal FM. Mais uma vez aqui a nossa convidada Cristine Rocha, falando aí sobre design da natureza. Nós já batemos um papo aí bastante interessante, né? Principalmente sobre essa questão. Eu acho, Cristine, que todo mundo tinha que ter um pouco de artista, então, para observar a natureza, né? Porque é tanta beleza que está ali, às vezes, escondida, e a gente só olha, aprecia. Hoje em dia só tira uma foto com o celular. E às vezes nem para olhar, né? Nessa correria, né? Mas é fundamental observar a natureza para qualquer área, para qualquer ser humano, de qualquer área, porque isso é um ensinamento constante. Talvez até mesmo a correria do dia a dia, né? A vida hoje tão exigente, né? A vida também nos grandes centros, nos roubam esse privilégio que às vezes tem da gente parar e contemplar, né? Alguma coisa tão bela que foi criada, né? A gente é inundado o tempo todo por imagem, né? E às vezes fica banaliza. O cérebro só se interessa por aquilo que é novo. Mas aí a natureza, quando você olha uma coisa comum, né? Às vezes você olha uma florzinha que você vê todo dia ali, mas você pega ela um dia e observa atentamente todos os detalhes dela. Aí você vai ver que está vendo outra coisa, né? Acho que a partir de hoje, eu acho que eu nunca mais vou chupar uma mexerica. Da mesma forma. Eu vou olhar, que bom, nossa. Eu vou olhar uma mexerica lá e observar os bons dela lá. Nossa, a textura, aqueles desenhos, né? Bem minúsculo que tem. É bacana, é emocionante. Cristine, mas voltando aqui ao nosso assunto da sua pesquisa, quando você faz uma pesquisa, quando você faz um estudo, qual que é a finalidade desse estudo? Aonde que ele pode levar? Aonde que esse estudo vai ser aproveitado? Qual o ponto final da linha dele? Sim. Como eu te disse, no início eu não tinha propósito nenhum, apenas matar minha curiosidade. Aí, depois, com o tempo, eu fui vendo, né, a possibilidade, até conhecendo essas outras abordagens de biomimética, biônica, e vendo que as pessoas estavam procurando aprender mesmo com a natureza para aplicar nos nossos projetos, né? Seja na arquitetura, no design, na engenharia. Então, eu encontrei isso e fiquei feliz, porque eu pensei, pronto, agora o meu estudo tem um propósito aplicável, né? E assim, essa biomimética mesmo, ela foi fundada por uma bióloga americana, e ela tem uma plataforma, né, na internet, ela mantém essa plataforma e oferece cursos, ela oferece cases, né, de sucesso, de pessoas que projetaram inspirado na natureza, que foi um sucesso. Tem uns casos bem antigos, antes dessa ideia de biomimética, tem casos antigos, o do velcro, por exemplo, né, que
ele foi criado, um biólogo estava andando no mato e toda vez aquele carrapicho, né, grudava na calça dele. E daí ele teve a ideia de construir alguma coisa que para conectar partes, né, ele observou atentamente assim, como era essa estrutura, né, por que ela se enganchava uma parte na outra. Então, ele acabou criando o velcro, que é um sucesso. O velcro, então, ele foi criado através da observação da natureza daquilo carrapicho. De uma planta que gruda, né? Aquele verdinho que incomoda a gente às vezes. Ele tem umas ganchinhas assim na ponta, né? Então, ele observou aquilo, ele ficava irritado toda vez que acontecia isso. Ele saía de manhã para caminhar com o cachorro e aquilo grudava no cachorro, grudava nele, né? Aí ele pegou aquilo e começou a observar. Né? E de repente ele pensou, de repente posso fazer alguma coisa que isso aqui serviria para conectar partes, né? Eu poderia fazer e tal, desenvolveu. E é um sucesso. Com certeza garantiu lá a aposentadoria dele. Sim, provavelmente. Foi a observação mais bem feita que eu tenho feito na vida. Pra você ver. Tá tudo aí de graça pra gente, é só a gente olhar e, né? É só ter um pouco mais de atenção, né? Tem uma fonte de inspiração inesgotável, né? A natureza é isso. E existe, então, uma integração entre aquilo que você observa, aquilo que você estuda e todas as outras, vamos dizer assim, áreas, né? Arquitetura, engenharia, né? Tudo isso pode ser aproveitado. Sim. Inclusive, todo o processo, tanto de estudo da natureza, né? Com esse propósito, quanto a aplicação é multidisciplinar, né? Para você entender a natureza, como ela funciona e tal, você tem que lançar a mão né? Tem que buscar aqui um pouquinho de conhecimento de matemática, um pouquinho de biologia. E para a aplicação, ela é infinita também, né? Existe várias aplicações. Tem aquela história do trem japonês, não sei se você já ouviu falar, que é um trem super veloz. E o bico, quando eles construíram o primeiro projeto, quando ele ia atravessar o túnel, fazia um barulho ensurdecedor, sabe? E aí um engenheiro que observava pássaros, um determinado pássaro que era pescador, acho que é mastim pescador, se não me engano o nome. Então esse pássaro tinha a habilidade de voar, né, e ir direto na água para captar a presa, né? E ele observando o bico dele, ele imaginou, né, ele percebeu que o bico dele tinha um formato que atravessava a resistência, né, do ar e ele achou que aquilo seria o bico ideal para esse trem. Que também desenvolvia grande velocidade, precisava de romper. Exatamente. Então ele resolveu vários problemas. Ele resolveu a questão do som, da velocidade e eficiência, né? Então, foi outro exemplo de sucesso, né? Nessa linha da bioinspiração, que eu chamo, né? Então, sim, sempre que você... O projetista de hoje em dia, ele não pode ser... não adianta ele estudar a mecânica tradicional, a engenharia, os cálculos, beleza. A geometria básica, né? A geometria das nossas formas, porque tem a geometria que a gente pratica no nosso projeto para projetar essa mesa, essa casa, e tem a geometria da natureza, que é outra coisa, é outro caminho. Então não adianta ele estudar só aquilo ali, entende? Se ele quiser realmente, né, fazer algo sustentável, principalmente, ele tem que olhar para esses outros caminhos, né? E eu acho uma área super promissora, importantíssima por causa da questão ambiental. Isso que eu queria te perguntar, essa área aí é uma área que ainda é menos conhecida por parte das pessoas no sentido de querer se formar nisso? Sim. É muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida. Se você for procurar um curso, por exemplo, de biomimética superior, que seja design inspirado qualquer desses nomes, você vai encontrar algum curso no nível assim, de mestrado, um ou outro, e alguma linha de pesquisa no Brasil. No Brasil. No exterior está tranquilo. No exterior já está bem mais
desenvolvido, mas já existe no MIT, por exemplo, existem várias pesquisas nessa área, vários pesquisadores. Então, existem laboratórios que desenvolvem isso. Há uma visão muito mais avançada nesse ponto, como tudo, né? Às vezes no Brasil está sempre um pouquinho atrás com relação à ciência, tecnologia, né? Mas existe sim, e é uma área, eu estou muito feliz porque eu encontrei uma área que eu acredito ser promissora. Não só acredito, eu estou percebendo, por tudo que eu tenho procurado ler sobre isso, né? Que é uma área extremamente promissora. Eu estou convicta de que é um caminho interessante para seguir, sabe? Mas, assim, a gente tem uma impressão, não sei se a impressão minha está errada, você pode me corrigir, que talvez essa profissão seja uma profissão que às vezes fica por trás daquilo que vai ser realmente premiado lá na frente, né? Quem fez as observações, né, e tal, lá atrás, e começou essa ideia de que tem que comparar com a natureza, observar a natureza para ver o que dá para tirar daquilo ali para ser aproveitado, talvez não seja tão reconhecido. No seu objeto de pesquisa, não está na linha de frente. Talvez a pessoa que vai ser reconhecida vai ser o engenheiro que aproveitou o seu estudo, vai fazer uma ponte. Mas de fato, a gente que estuda, que pesquisa isso, a gente vai ficar mais nos bastidores. Nos bastidores. As pessoas que vão aplicar isso, que elas vão ler, por exemplo, o meu estudo aqui, e de repente ela vai encontrar uma solução para alguma coisa, ela vai aplicar algum princípio, essa pessoa vai ser reconhecida. Mas, para mim particularmente, isso não me incomoda, porque o fato de alguma coisa lá na frente ser projetada com sucesso, com eficiência, baseada no estudo que eu fiz, já vai ser gratificante para mim. Porque eu vou estar contribuindo, né, para uma causa essencial, né? E eu acredito que a gente está mais do que urgente, né? Essa questão da gente saber projetar. Porque hoje tudo que você faz vai para o lixo em pouco tempo, né? Há um dispêndio enorme na produção daquele objeto e no descarte geralmente ele não é absorvido pela natureza. Então tudo isso a gente pode aprender com a natureza, sabe? À medida que você desenvolve, percebe os padrões, conhece os princípios, esses podem ser aplicados em diversas áreas. E é esse o meu objetivo. Eu não me preocupo com esse lado. A recompensa pessoal sua a eficiência que você pesquisou resultou, não o reconhecimento propriamente dito. Não tem nisso. Mas talvez seja isso que às vezes afaste um pouco as pessoas também da profissão, né? Porque hoje em dia também todo mundo quer aquela coisa do reconhecimento. Não, mas assim, eu estou dizendo por mim. Agora, existe, por exemplo, a criadora dessa plataforma e do termo biomimética, ela é conhecida mundialmente, né? Existe esse programa dela em todos os países. Ela, assim, e o que ela dispõe ali como solução, por exemplo, o negócio dela é tipo um banco de dados. Por exemplo, você tem lá um exemplo de determinado animal que faz determinada função. E você tem aí as pessoas que precisam projetar, elas entram ali e elas lançam mão, né? Elas pesquisam ali dentro da plataforma aquela solução para aplicar no produto que elas têm que criar, entendeu? E aí ela ganha com isso, ela ganha reconhecimento, ela ganha o dinheiro, porque né, as pessoas têm que... Então, cada um, né, com o seu objetivo, ele tem como se destacar ali. Ou às vezes a pessoa, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia focar num tipo de princípio e desenvolver algum produto, mas eu também não tenho interesse, porque o meu fascínio é pela descoberta, é pelo aprendizado. Então, essa é a minha recompensa, né? Então, cada um tem um tipo de recompensa. Mas tem gente que ganha com isso, e quanto mais a coisa vai se tornando popular, né, vai ficando evidente a eficiência desse caminho, mais as pessoas vão ter reconhecimento por isso. Eu observei há algum tempo atrás, eu não lembro qual país, se eu não me engano, é em algum lugar da Ásia lá, um hotel, e esse hotel é um hotel tipo
um hotel de passagem, onde às vezes a pessoa dorme uma noite ou 2 noites né, e segue sua viagem. Eles fizeram uma espécie de uma colmeia né, de abelha ali com aquele formato, né, hexagonal. E ali naquela colmeia tinha ali, né, a cama da pessoa, tinha ali né, a televisão no teto, tinha água, tinha, né, um pequeno frigobarzinho lá, para que a pessoa então ela entrasse naquela colmeia, né, ela ficasse na horizontal já mesmo. Então, como se vivesse numa colmeia. Igual, é isso. Então, e o que eles fizeram? Eles tiveram essa ideia numa parede, né, numa espécie de uma parede, se colocaram vários quartos. Então, o local lá não é tão grande, mas pela distribuição que foi feita em espécie de colmeia, acredito que deve ter sido uma observação que tinha economia e eficiência. Então, as abelhas são famosas por isso, né? Elas resolveram uma questão de espaço, economia, porque elas criam esse formato, resulta em economia tanto da cera, que é para produzir as paredes, né, dos hexágonos, dos alvéolos, tanto economia de material como de espaço, e de aproveitar ao máximo uma superfície plana, geralmente, né, porque a natureza, por exemplo, se fosse uma superfície tridimensional, o hexágono já não serviria, porque ele não se fecha, né? Você não fecha um sólido só com hexágonos. Então já teria outras figuras ali, outros formatos para poder completar, né? Então a ideia da abelha ali é fantástica, e ela é realmente, muita gente aplica isso em vários projetos, né? Eu acredito também agora na área espacial, né? O que está se falando muito hoje em dia, né? A questão de colonização de Marte, até mesmo a própria Lua, né? E isso provavelmente não deve ser um tempo muito longo, porque os avanços alcançados até agora, os testes são feitos, né? Então vão ter que se locomover muitas pessoas e muito material em pouco espaço. Também já seria também um resultado daquilo que se observa, né? Onde você consegue alojar formas, né, diferentes, né, e se encaixando tudo, de forma que você aproveite todo aquele espaço, né, para que você consiga economia e eficiência das viagens, né? Exatamente. Quem for da área aeroespacial provavelmente vai ter que aproveitar seus estudos por ali, né? Sim, e eu acredito que existe muito dentro mesmo dessas grandes tecnologias, esses investimentos assim, existe alguém ali que está com essa tarefa, né, de ir lá vasculhar na natureza, vamos achar uma solução aqui que, né, existe sim, deve existir várias, né, dentro do grupo deles, algum que vai ali atrás disso. E eu acredito que sim, que já se tomou consciência, né, disso. Aliás, nós sempre, de certa forma, imitamos a natureza. Isso é antiguíssimo, é pré-histórico, como diz. Mas a gente não tinha, tanta gente não tinha ferramentas para entender a natureza, conhecimento, né? Quanto a gente não tinha consciência dessa importância, né? Eu acho que... Se a pessoa interessar por esse assunto e quiser, por exemplo, seguir nessa carreira, aqui no Brasil ela iria aonde primeiro para se formar, para estudar? Qual que é o caminho que você acha que deveria seguir aqui? Minas, Brasília? Te falar, não tem curso superior nessa área que eu conheço, né? Especificamente design da natureza, não existe. Eu já procurei, inclusive, né? Mas existe alguns cursos assim relacionados à biônica, né? E eu não me lembro onde, mas o que eu estou querendo dizer é assim, eu acho que a pessoa pode escolher, por exemplo, um curso de design industrial, né? Ou arquitetura, ou engenharia, né? Qualquer área assim que vai envolver projeto, e depois ela fazer uma pós, né, se ela que também não é muito fácil assim especificamente, e fazer um trabalho assim individual de pesquisa, entendeu? Como um projeto de mestrado ou de pós-graduação. Não especificamente aqui, especificamente, né? não
tem. Ela teria que ver qual que seria a outra aptidão dela, né? Porque geralmente as aptidões são andam muito juntas, né? Mas e por outro lado, qualquer pessoa formou em qualquer área de conhecimento, biologia, por exemplo, ela resolve pesquisar aquilo ali com a visão de um projetista, né? Ela formou em biologia, aprendeu tudo ali, ela viu que, de repente, aquele conhecimento dela pode ser aplicado. Então, ela direciona para aquela área, né? Que é multidisciplinar mesmo, como eu disse. E você, Cristina, quais são os próximos planos aí? O que você pensa? O que você tem aí? Um segundo livro ou não? Sim, muitos livros, muitas publicações. Eu tenho muito material já depois desse livro, né? Mas aí eu estou pensando, eu tive a oportunidade de conhecer 2 professores que estão na área, né, da biomimética, da biônica, num simpósio em Santa Catarina. E eles me mostraram alguns cursos que eu posso fazer, inclusive um é de biônica, lá em Recife, né? E falaram, me incentivaram muito a fazer o curso lá com eles, né? E é esse meu projeto agora, fazer mestrado, especializar, né? Porque assim a gente precisa também, né, não dá para vender livro, viver de vender livros. Sobre um assunto assim que pouquíssimas pessoas interessam. Né? O que outras pessoas entenderiam, né? Apesar de que é um assunto fascinante, né? As pessoas que provavelmente adquirem um livro desse aqui tem que ser uma pessoa que já se interessa pelo assunto. Isso. E se a pessoa quiser adquirir o livro, você sabe aqui de cabeça onde consegue? Na Amazon. Está disponível. Uhum. É só procurar Curva Omnidirecional. Isso. Anotar o nome que é complicado. Cristina, eu quero te agradecer demais, tá? A sua participação aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, estar junto aqui, trazer para a gente essas informações, contar um pouco da sua história, contar para a gente também um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas, tá? Fique à vontade aí para suas considerações, e foi um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Nilton, estar participando desse projeto seu, que eu acho maravilhoso. Acho um projeto assim, muito importante para a cidade, para a evolução da cidade. Eu espero que todos, aos poucos, vão tentando valorizar, né, esse espaço. Fantástico. E, para mim, eu só tenho a agradecer. Com certeza. Valeu, muito obrigado. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigado também. Lembra você que o nosso podcast 87 ele fica disponível também para você ver e rever quantas vezes você quiser e também compartilhar no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube também é o Web TV Liberal FM. Me despeço de você, fiquem todos com Deus e até a próxima edição do nosso podcast 87.